Conheça o Shrek da vida real. O lutador francês Maurice Tillet teria sido a inspiração de Shrek. O esportista sofria de uma grave doença e teve uma vida melancólica. Entretanto, isso não o impediu de ser uma figura amada e admirada. No filme da DreamWorks Pictures, lançado em 2001, Shrek é um temido e aterrorizante ogro verde que é apaixonado pela solidão de seu pantano, mas que em um determinado momento tem seu sossego interrompido após o maligno Lord Farquaad, que exila criaturas dos contos de fadas para seu local de paz. Ao longo da trama, o medonho protagonista se mostra um ser de nobre e enorme coração e com isso acaba cativando ao público e a princesa Fiona. Entretanto, o que poucos sabem é que as características físicas e biográficas do personagem podem ter sido inspiradas em uma personalidade da vida real. O lutador Maurice Tillet, uma estrela da luta livre dos anos 30 e 40, que em decorrência de uma grave doença, o esportista francês ganhou após sua adolescência mãos, pés, nariz e orelhas enormes, além de ostentar o título do homem mais feio do mundo. E aí? Ficou curioso para conhecer mais sobre essa história? Com você, Adriana Bernardes e Alice Beltrán. Bora pro vídeo! Apesar de ser descrito como um monstro feroz, não como um ser humano, mas uma pedra de brutalidade, quem o conhecia, porém, afirmava que o sujeito era completamente diferente de qualquer estereotipo, sendo dono de um enorme coração com uma inteligência acima da média e um ser extremamente generoso. Além do mais, ele adorava crianças e elas retribuíam o carinho da maneira mais amistosa possível. Devido a esses fatores, ele passou a ser conhecido como o Anjo Francês, segundo algumas histórias não oficiais sobre a criação do personagem Shrek. Os produtores do estúdio construíram o simpático monstro de animação após se depararem com um busto do Anjo Francês, que estava exposto em um museu. Aos 17 anos, começou a desenvolver os sintomas da acromegalia, uma espécie de gigantismo que deformou o seu corpo. Maurice, que estudava direito nessa época, mas abandonou o curso por saber que nenhum tribunal daria credibilidade para uma figura grotesca e com uma voz falhada, quase um sussurro. Também consequências da doença. Essa doença provocava o alargamento do rosto, das mãos e dos pés. Pacientes com essa enfermidade costumam ter diversas complicações de saúde e morrem precocemente. Maurice, no entanto, viveu até os 51 anos. Alistou-se então na Armada Francesa, onde trabalhou como marinheiro durante alguns anos. Em 1935, estreou como ator, fazendo uma pequena participação em Princesa Tintin, produção francesa protagonizada pela dançarina Josephine Baker. Maurice aparecia pouco sentado em uma mesa de bar, numa ponta não acreditada. Aliás, sua participação no cinema nunca foi destacada, mas alguns historiadores conseguiram encontrá-lo ainda nos filmes Kermesse Heroica ou La Kermesse Héroïque de 1935 e Le Batelier de la Volga de 1936. Sempre papéis pequenos, de figuras grotescas que não necessitavam de maquiagem. Nesta mesma época, deixou a marinha devido ao medo da guerra que se evidenciava na Europa. Apesar de sua história ser pouco lembrada nos dias atuais,
até mesmo pelos apaixonados pelas artes marciais, sua trajetória foi extensivamente documentada pelos jornais da época. Afinal, ele era tido como uma grande celebridade nos Estados Unidos e na Europa. Você está curtindo o vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as novidades deste seu canal, Mr. Curi. A história de Delay e suas semelhanças com Shrek é grande. Ele, que era filho de pais franceses, pai engenheiro das ferrovias reais do czar russo e de uma professora, foi criado em meio à nobreza. Maurice Delay nasceu em Rússia em 23 de outubro de 1903. Com a perda de seu pai ainda na sua infância, somado ao início da Revolução Russa, ele e sua mãe se mudaram para a França. Dono de uma inteligência ímpar, era capaz de falar 14 idiomas e também tinha aptidão para atuar e para escrever poesia. Aos 17 anos, desenvolveu a doença que o acompanharia para o resto da vida. Já desfigurado, se mudou para os Estados Unidos em 1937, onde começou a ganhar dinheiro com sua aparência e também se tornou lutador de wrestling. 3 anos depois, já era um consagrado campeão dos pesos pesados pela American Wrestling Association. Além da semelhança física, outras características que aproximam as duas figuras: Shrek rugindo, e quando Maurício subia no ringue, ele também rugia. O público adorava isso. Maurício era conhecido na vida real por ser sensível, gentil e nobre. Maurício atuava como um monstro, mas no final de cada apresentação, ele abria aquele sorriso que parece um espelho do sorriso do Shrek. E aí, ninguém mais acreditava em sua monstruosidade. Ele teve que lidar com sérias e dolorosas condições físicas e psicológicas e conseguiu viver a sua vida e transformá-la em algo especial, não evitando seus problemas, mas abraçando e lidando com eles. Um ponto curioso é que o personagem inicialmente não era nada parecido com o Ogro Verde que conhecemos no dia de hoje. Tudo porque em 1990 o estúdio responsável pela animação comprou os direitos de adaptar um homônimo livro infantil. Só que naquela ocasião o desenho Shrek foi pensado para ser dublado pelo ator Chris Farley, que acabou falecendo em 1997, no meio da produção do primeiro longa. Foi só com a mudança do ator Mickey Myers que o personagem ganhou a aparência que ficou marcada. O anjo francês morreu em 4 de setembro de 1954, aos 51 anos, vítima de uma doença cardíaca. Segundo relatos, isso ocorreu após ele ter descoberto que seu antigo treinador e melhor amigo havia falecido. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar e nos siga em nossas redes sociais. Obrigada por nos acompanhar num capítulo mais de Mr. Curi. Até a próxima!